Olá, sejam todos bem-vindos. Este é uma entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora. E me acompanham na bancada no programa de hoje o jornalista Daniel Jordano, que é editor executivo da rádio Band News Difusora FM Manaus. E também o jornalista Jorge Guerreiro, que é repórter aqui da TV Band Amazonas. E no programa de hoje nós recebemos o deputado estadual pelo PSD do Amazonas, deputado Ricardo Nicolau. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com essa banca e trocar algumas informações, algumas ideias para o nosso estado e para a nossa cidade. Deputado, o senhor chega ao seu 5º mandato nessa nova legislatura, já foi vereador de Manaus por 2 anos e nessa eleição que trouxe essa questão do novo, né, como é que o senhor pensa em fazer, em encarar esse momento político, sendo uma pessoa nova, né, eu sou um rapaz jovem, mas porém já com tanta experiência? Na verdade eu fui vereador em 96, e estou exercendo meu 5º mandato. A eleição passada, ela foi uma eleição em que os políticos ditos tradicionais, que já tinham alguns anos de mandato, eles foram colocados à prova e uma renovação extremamente grande no Brasil inteiro, né? O momento que o brasileiro vivia na eleição passada, e o amazonense não seria diferente, era um momento contra a política, contra os políticos, e queria algo novo que não tivesse ligação com a política. Eu fico satisfeito por ter colocado meu nome à disposição da população, mesmo indo para o 5º mandato, ter tido uma grande votação. Mas, via de regra, o sentimento, né? E eu não tiro o direito da população, muito pelo contrário, acho que ela estava no momento certo, né? O sentimento era o sentimento de renovação, o sentimento de revolta com a política, né? Com revolta com tudo que estava acontecendo, e ela expressou nas urnas, né, uma mudança muito grande a nível nacional. O senhor permaneceu, né, com o mandato, teve pouco mais de 30 mil votos, e isso explica também uma base, né, muito sólida, formada durante esse tempo todo que o senhor dedica à carreira política, e vem também de família, né? Desde o seu pai também já foi ex-deputado federal, né? Sim. Uma família, tem irmão também que é vereador. O meu irmão é vereador, o Irã. Meu pai foi deputado estadual e foi deputado federal. Então eu cresci no meio da política. Eu fui eleito a primeira vez com 21 anos. Então eu vivi a política. E graças a Deus a gente tem mantido um ideal. Eu sempre falo que mesmo com todos esses anos, eu não perdi a sensibilidade, eu não perdi a vontade em trabalhar, eu não perdi o desejo de ver o meu estado um estado diferente, um estado que pudesse trazer mais oportunidades, que pudesse fazer com que tivesse um desenvolvimento tanto social quanto um desenvolvimento econômico. Então eu não perdi essa vontade. Então muitas vezes a gente se frustra com a política. Eu sempre tenho dito que eu fiz 100% do que eu tive a oportunidade de fazer, mas eu não fiz 1% do que eu tive vontade, né? Do desejo meu, efetivamente, de ter um estado diferente. Porque eu não posso ver o meu estado como o terceiro estado, né? Do terceiro pior estado, né? Em renda per capita domiciliar. Agora que o IBGE saiu, nós estamos perdendo do Piauí, né? O Piauí é mais forte economicamente entre as famílias do que o Amazonas. Então, eu não gosto e não quero ver o meu estado com os índices que tem de IDH, com municípios com pior IDH. Né? Ver o nosso estado com índices crescentes de hanseníase, de tuberculose, vários outros problemas sociais, né? Os nossos problemas, como um todo, sociais, não são diferentes do Norte e do Nordeste como um todo, né? Mas, no entanto, e aí é um tema que a gente sempre tem visto, no entanto, o governo federal olha para o Amazonas de forma diferente.
né? E aí eu digo por quê? Nós somos o único estado, o único do Norte e Nordeste que arrecadamos mais do que recebemos. Nós deixamos de recursos que foram gerados no Amazonas 6 bilhões que não vêm e não voltam para o Amazonas, né? O governo federal não tem investimento no Amazonas. E quando o senhor fala que olha diferente, isso é aprimorado ou olha Não, com muito desdém? pelo contrário, muito pelo contrário, né? Todos os investimentos que tiveram a participação do governo federal foram por empréstimo. E o empréstimo não é a favor, o povo do Amazonas vai pagar. Então, nós não temos investimento e, muito pelo contrário, via de regra, a gente vem sentido, né, do que a Zona Franca de Manaus, que é a única mola propulsora da economia do Amazonas, né? E isso é ruim porque nós não tivemos a competência de criar alternativas econômicas, né, de fortalecer o setor primário, de fortalecer o turismo, de fazer com que nós tenhamos outras matrizes econômicas, ou no cosmético, ou nos remédios, na parte de mineração. Infelizmente, nós não conseguimos fazer ao longo dos anos. E a única fonte, né, a única mola propulsora da nossa economia é a Zona Franca de Manaus. E, via de regra, sempre tem pessoas ou desavisadas ou sem conhecimento, ou por má intenção, tentando atacar, né, a Zona Franca, que é tudo que nós temos, né, e que tem um papel fundamental. Né? Eu falava essa semana na FEAM que os brasileiros não imaginam a importância que tem a Zona Franca para o Brasil, né? Não só na questão de meio ambiente, né? Não só para as desigualdades regionais, mas tudo aquilo que nós produzimos. Um televisor que sai daqui do Amazonas para o estado de São Paulo, ele sai com isenção de IPI. E ele não é cobrado. Portanto, ele chega mais barato para todos os brasileiros, né? Nós geramos impostos e geramos emprego e renda quando a maioria das empresas tem suas sedes também no estado de São Paulo e é através da nossa produção que está tendo emprego lá. O que nós importamos, 90% do que nós consumimos. Infelizmente, né? Infelizmente, nós importamos. Quando nós importamos esses produtos, nós estamos gerando emprego e renda no Brasil, né? Os insumos da Zona Franca de Manaus brasileiros também geram emprego e renda fora do Brasil, do Amazonas. Então, assim, a importância da Zona Franca, ela transcende a questão ambiental, né? Ela tem uma importância social para o Amazonas e tem uma importância para o Brasil, porque se nós vamos enfraquecer a Zona Franca, vai interessar a quem? Ao Paraguai, que a cada 10 empresas que estão pedindo para se instalar no Paraguai, 7 são brasileiras. Então, nós estamos perdendo para o Paraguai. Então, é preciso que nós possamos fortalecer o Brasil, né? E é muito bonito no discurso do Paulo Guedes de fortalecimento da economia, né? Mas sem as medidas práticas, até porque o Estado brasileiro é um Estado deficitário. Então, ele não tem como abrir mão de impostos, né, e cair a receita para aguardar a economia reaquecer. Não dá para fazer de todo o Brasil uma Zona Franca, né? Não tem hipótese nenhuma, né, porque com a arrecadação que nós temos, com alto imposto do consumo, né, não fora o imposto de renda, o imposto sobre o consumo alto, os governos não conseguem fechar a conta. Então, eles não têm como abrir mão, e seria importante abrir mão de parte para alavancar o desenvolvimento e poder gerar mais emprego, poder gerar mais renda e poder fazer com que o nosso PIB cresça. Agora, deputado, o governo Bolsonaro, aí, o senhor falou da questão do Paulo Guedes e tudo mais, a gente sabe que o Paulo Guedes não é muito fã, digamos assim, de uma linguagem bem mais fã, para não dizer que ele tem uma crítica ferrenha ao modelo Zona Franca de Manaus. O senhor acredita que o governo Bolsonaro hoje é o maior inimigo da Zona Franca de Manaus, sendo que aliados dele vieram aqui na época da campanha? O senhor acredita que hoje o governo Bolsonaro representa um risco à Zona Franca de Manaus, ao modelo da Zona Franca? Eu espero que não, né? Eu espero que não, mas nós temos que fazer o nosso dever de casa também, né? Estamos preparados para enfrentar tecnicamente,
mostrar a importância da Zona Franca para o Brasil. Na minha opinião, o Paulo Guedes, quando fala em abrir mão, sandice, né? É sandice porque o Estado não tem condições de abrir mão de recursos, porque é um Estado deficitário. Tanto é que quando ele fala em abrir mão de parte do imposto das empresas, ele, por outro lado, ele fala em tributar os empresários em distribuição de lucros. Então, eu quero acreditar que nós não tenhamos um inimigo, e sim um aliado para o desenvolvimento econômico, para o Amazonas, né, e para o Brasil. Nós precisamos mostrar para o Brasil a nossa importância para todo o Brasil. E estar organizado, né? A nossa bancada federal, que tem sido ativa, está organizado e nos protegermos, até porque a Constituição Federal nos protege, né? Mas, por outro lado, não dá mais para o Amazonas ficar refém de um único modelo econômico. Não dá, nós não fomos competentes ao longo dos anos de fortalecer a economia do nosso Estado. E não fomos competentes até de fortalecer a Zona Franca de Manaus com estradas, com a questão logística, com portos, porque o custo Zona Franca é muito alto quando se fala em logística. Mas isso depende de investimento federal também, né, deputado? Federal, estadual, municipal, é a união, né? É a união dos entes federativos, é buscar o empresariado, é poder fazer com que nós possamos estar mais fortalecidos. Nós temos um recurso extremamente importante de P&D, né, que gera 800 milhões, salvo engano, né, por ano. Esse recurso pode transformar o Amazonas, né, num Vale do Silício, né, para que a gente aqui estude, a gente prepare tecnologia, né, e com investimento. E, por outro lado, a gente tem o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Há muitos anos não tem um produto trabalhado, estudado e colocado no mercado. Um elefante branco. Sim, e com uma grande estrutura, né? Então, assim, a gente precisa ter, né, por um lado, os investimentos em tecnologia, em pesquisa, investimento na nossa biodiversidade, para isso gerar recursos, né, gerar novas indústrias, e, pelo outro lado, o fortalecimento político, né, o fortalecimento político da Zona Franca de Manaus. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar, né, de modo que nós estejamos mais fortes, estejamos mais competitivos, até para que, quando o empresário for fazer um cálculo, ele veja que é melhor estar no Amazonas, não só por questões tributárias, que hoje é a única coisa que a empresa está aqui no Amazonas, mas que ele possa estar no Amazonas com uma perspectiva melhor, com um consumo maior. Nosso consumo é 1,5% brasileiro. Então, a gente precisa fazer com que a nossa economia possa crescer. Obrigado, deputado Ricardo Nicolau. A gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui do Entrevista Coletiva e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a entrevista coletiva aqui na tela da Band, recebendo o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD do Amazonas. No primeiro bloco, nós falamos aqui um pouco sobre a carreira política dele, o que ele pensa sobre essa questão no Brasil, da economia no Brasil. E agora, Jorge Guerreiro. Deputado, o senhor é considerado um político novo, 43 anos, já atuou aí praticamente a metade da sua vida na vida pública. Então, o senhor já teve aí 5 mandatos como deputado estadual, já atuou como vereador desde 1996 e durante todo esse mandato já viu aí vários mandatos também de governadores. O que o senhor tem a falar sobre o mandato do governo Wilson Lima? Bem, o governo Wilson Lima, ele começou agora no início de janeiro, né? E em um momento, né, dito pelos técnicos da Cefaz, um momento difícil da economia, principalmente no que se refere ao pagamento de pessoal, né? De abril do ano passado para abril, houve um aumento de 29% da folha, né? 29% da folha.
é um governo novo, né, que precisa apresentar resultados, né, porque a campanha passou. Então, as perspectivas, as promessas, elas deveriam ser feitas na campanha. Agora, né, agora são resultados que nós estamos esperando, né, resultados e um programa consistente para que o Estado possa estar fortalecido, possa crescer, né, e o Estado possa apresentar uma qualidade de serviço de melhor qualidade, né? Nós temos problemas na área da saúde, né, e eu milito muito tempo na área da saúde, fui presidente da Comissão de Saúde na Assembleia. Nós temos problemas gravíssimos, né, problemas gravíssimos, que a população não tem ideia dos problemas, que não se refere só à falta de medicamentos, falta de médicos, falta de tudo, né? De infraestrutura, de leito. Eu falava agora há pouco, nós temos, nos Estados Unidos, eles fazem um levantamento que são os eventos adversos, né? É tudo aquilo que nós poderíamos evitar os óbitos, né? Eu não tenho dúvida, embora no Brasil não tenha estatística, eu não tenho dúvida que os eventos adversos é a maior causa de morte no Amazonas. Então, porque quando um paciente pega uma infecção hospitalar, ele não morreu por causa da infecção, ele morreu porque nós não tivemos competência de evitar. Quando ele não tem acesso a um serviço de saúde, ou um erro, uma negligência, ou qualquer causa que nós poderíamos evitar, nós poderíamos ter uma saúde de melhor qualidade. Então, a gente tem muita coisa para fazer. É bem verdade que nós não podemos colocar no colo do novo governador os problemas de décadas, mas a população escolheu a ele, né, para resolver os problemas, né, de enfrentar esses problemas com uma estratégia, com planejamento, com projetos, com programas que possam melhorar a vida das pessoas. Então, eu estou no momento ainda na expectativa, né, na expectativa de novos tempos efetivos que a gente possa ter uma vida melhor. O senhor já participou aí da Comissão de Saúde, atualmente o senhor é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da ALEAN. A gente vê que o novo governo, ele enfrenta aí várias críticas quanto à questão da saúde, da segurança também e da educação. Os professores da rede estadual de ensino, aí, eles têm procurado um aumento no reajuste salarial de 15%. Porém, o governo do estado não deixa isso, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Tem como ter esse aumento? Olha, eu acredito que sim, né? Porque o estado ele precisa diminuir os seus custos, né? Via de regra, o governo, quando precisa de mais recursos, ele quer aumentar imposto, né? Mas ele não cuida do dever de casa. Nós precisamos baixar o custeio do Estado. Você tem muita terceirização na saúde, né, que conta para a lei de responsabilidade fiscal, que se você fizesse de forma direta, com um processo seletivo, com um concurso, que é o ideal, você diminuiria tanto o custo quanto o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, é preciso que a gente possa colocar o Estado no tamanho que caiba. Então, porque muitas vezes o Estado foi crescendo, milhares de contratos, muitos deles que não se consegue fiscalizar. Então, o Estado ficou grande, né, com um custo muito alto. Então, a gente é preciso fazer o dever de casa, é preciso economizar, né, tirar onde não tem gordura, onde pode ser tirado, né, e poder investir. Porque senão o governo vai passar o ano todo apagando incêndio, né, e não vai ter recurso para investimento. Não vai ter recurso para melhorar os atendimentos, para ampliar os atendimentos. Eu acho que o Estado não é um Estado falido, né? É um Estado que tem o menor índice de endividamento, né? Um dos menores índices de endividamento do Brasil. É um Estado que tem uma saúde financeira boa e é um Estado que tem aonde cortar, né? Tem aonde cortar. Então, tem como diminuir despesas para aumentar investimento e para melhorar a vida das pessoas. Porque o investimento,
cada R$1 que você vai investir, esse R$1 vai se multiplicar na economia. Então, a gente vai ter muitas vantagens, né? Muitas vantagens. A máquina pública. Mas eu acho que o governo tem que persistir para reduzir, né? Reduzir os gastos governamentais e poder ter dinheiro para investimento. Agora, deputado, o senhor já foi presidente da Assembleia Legislativa por um biênio de 2 anos, se não estou enganado, 2011, 2012. Isso. E aí, eu ia perguntar, já que a gente está falando do governo Wilson, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, como o senhor avalia a articulação política do governo? A gente tem visto que o governo tem dificuldades, inclusive, de achar um líder. Pelo menos até agora, até esse momento, o governo não tinha um líder na Assembleia Legislativa. Como o senhor avalia a articulação do governo com os deputados, o senhor que é da bancada independente? E a segunda pergunta o senhor tem um projeto pela Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia para fiscalizar o governo a cada 4 meses. Será que o governo como o senhor pretende fazer isso? E se, de repente, o governo vai permitir com que isso que essa fiscalização ocorra a cada 4 meses? Como é que vai ser a estratégia? É o seguinte, essa articulação política, ela deixa a desejar até pela falta de experiência. O governador nunca foi político. Pode vir com o tempo. Né? E ele já chegou no cargo máximo, né, do governo. Agora, essa articulação, ela não está acontecendo assim, efetivamente, mas eu acredito que possa vir, né? Agora tem que ter elementos que possam agregar, né? Qual é o programa de desenvolvimento que eu tenho para a economia do Amazonas? O que eu vou fazer na saúde? O que eu vou fazer na educação? O que eu vou fazer na segurança pública? Coisas que possam agregar apoios, né? Que possam agregar apoios. Mas eu acredito e já a Assembleia já deu provas, que sempre quando precisou da Assembleia, ela conseguiu estar presente para não atrapalhar o desenvolvimento, né? Ninguém segurou um projeto para atrapalhar o novo governo. Pelo contrário, todos os projetos que chegaram foram analisados, uns modificados, não, e foram aprovados, né? Então, eu vejo esse problema na falta, né? Na falta de interlocução. Quanto ao trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela impõe, né, que a cada quadrimestre, né, a Secretaria de Fazenda faça uma audiência pública, vá numa audiência pública no seio da Comissão de Assuntos Econômicos e demonstre, né, a sua situação financeira, orçamentária e fiscal. Então, assim, a nossa iniciativa, né, não contraria nenhuma legislação, muito pelo contrário, nós estamos cumprindo, né, uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para isso, nós estamos modificando o regimento interno, né, e modificando a Constituição do Estado, né, para nós nos adequarmos à Lei de Responsabilidade Fiscal e a comissão e a população poder acompanhar o que está sendo feito com os recursos públicos. Uma PEC que tem que ser votada em 2 turnos. Sim. Nós vamos adequar a Constituição do Estado, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A bancada... Pode a bancada independente consegue aprovar isso? Eu acredito que sim, até porque é uma adequação a uma legislação federal. Então, nós estaríamos de acordo com que a Lei de Responsabilidade Fiscal já obriga, né? É só para nós estarmos alinhados com a legislação federal. Da última vez que o governador tratou sobre essa greve dos professores, ele deixou uma pergunta no ar. A quem interessa essa greve, essa paralisação? O senhor pode ter deixado ali no ar, ver se pode ser o seu entendimento também, de que essa categoria pode estar sendo usada como massa de manobra para forçar o governador a cometer o erro de dar o aumento e aí incidir, assim, ser pego nessa lei de responsabilidade fiscal, levar a cassação? Eu não acredito, até porque o governo tem tido, por parte não só dos políticos e tal, uma compreensão muito grande. Ano passado, houve também manifestações maiores do que essa, né? Então, é um desejo e são profissionais que estão buscando um direito que é seu, né? E muitas vezes o ideal
às vezes não é o possível. Então, cabe ao governo, de forma muito clara, de forma transparente, demonstrar aos professores que só tem condições de dar 4%, 5% ou 15% em virtude não só da lei de responsabilidade fiscal, né, mas das condições orçamentárias. Mas é preciso convencê-los, né? Não adianta nós falarmos, é preciso convencer, né, abrindo as contas do Fundeb, né, para os professores terem a noção. A Secretaria de Educação é a única secretaria que tem muito recurso, porque 25% do orçamento tem que ser investido em educação, né? Não é comum ver no final do ano o secretário tendo que gastar dinheiro para poder atingir os 25%. Né? Então, os recursos do Fundeb são recursos suficientes. A maioria, né, dos recursos que são pagos aos professores é do Fundeb. Né? Não tem recursos do Estado, tem muito pouco recursos do Estado. São recursos do Fundeb. Né? Então, há algumas discussões que precisam ser travadas. Mas eu acredito que não está sendo politizada, né, as manifestações. Manifestação legítima, que o governo tem que dizer e demonstrar o máximo que pode ser feito. Deputado, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui do Entrevista Coletiva. Queria desde já agradecer o Jorge Guerreiro, também o Daniel Jordano pela participação. Tipo que o senhor faça então as considerações finais aí sobre esses 5 mandatos que o senhor carrega aí de experiência. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer à Band, agradecer a todos vocês pela oportunidade. Passou rápido, são 30 minutos, mas passou voando. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu estou sempre à disposição do meu estado, da minha cidade, finalizar para nós contribuirmos. Com uma pergunta, o senhor disse que esse vai ser seu último mandato, abandona a carreira política? Verdade, é verdade. Eu já fiz tudo que eu poderia fazer, né, dentro da Assembleia Legislativa. Eu já fui presidente da Assembleia, já fui presidente das principais comissões, eu já dei a minha parcela de contribuição. Né? Eu digo que a política me venceu, né? Eu não fui vencido, porque graças a Deus eu tive, ao longo dos mandatos, sempre um reconhecimento popular grande. Mas a política tem me vencido na impotência, né? Na impotência de poder executar, de poder fazer pelo meu Estado. Né? É que o senhor falou, só fez 1% do que quis fazer. Sim, né? E as coisas me incomodam. Né? Me incomodo e eu não tendo a condição de fazer. E, como eu falei, o sentimento, graças a Deus, eu não perdi. Porque se um paciente vai a óbito por um problema do Estado, isso é grave, isso tem que mexer com todos nós. Nós não podemos ter as vidas como estatística. Né? Eu não gosto de estar andando no carro, cair num buraco, eu não gosto de ver a minha cidade ruim, eu não gosto de ver o Estado com problemas de segurança, de tudo. Né? Mas o que eu podia fazer na esfera de deputado, eu já fiz. Eu acho que já dei a minha contribuição, embora não tenha muita idade, mas eu acho que é preciso que venham novas pessoas, novas ideias e que possam fortalecer o Parlamento. O Parlamento tem uma importância grande. Vamos aguardar, ver se o senhor não troca de ideia aí até o fim do mandato. Tem muito tempo aí pela frente ainda. Obrigado, deputado, pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Entrevista coletiva fica por aqui. Amigo. No próximo domingo, mais um entrevistado, mais jornalistas convidados. E você, a partir de 9h30 da noite do domingo, aqui com a gente. Obrigado.